Olá, eu sou André Scafuri, sou médica veterinária e estamos hoje aqui para gravar mais um episódio do Café com Veterinário. E a nossa convidada de hoje é a Luciane Faleiros, que vai falar um pouco de canis irregulares com a gente. Obrigada, Andréa. Vou falar, Andréa, pela amizade, né? Pelo convite de estarmos aqui abordando um assunto muito importante e que nós estamos presenciando na mídia, né? Nos canais em geral, essa situação de apreensão de animais canis irregulares. Só um adendo. A Luciane Faleiros, ela é, além de protetora de animais, é advogada e atua muito forte na causa animal, principalmente na frente aí contra esses canis irregulares. Então hoje ela vai contar aqui pra gente essa experiência, o dia a dia, os passos, enfim, a gente vai bater um papo bem legal. Eu tô cheia de perguntas pra ela. Ai, meu Deus. Espero que tenha as respostas todas. Então assim, a primeira pergunta, Lu. Como a gente classifica um canil de irregular? Então, nós colocamos um canil irregular, é todo aquele que não sofre todos os procedimentos. Ele tem que ser uma empresa, vamos colocar assim. Então, ele tem que ser registrado nos órgãos públicos, em geral. Além de ser também registrado no clube de criadores. Então, uma coisa não anula a outra, né? Então, um canil que é totalmente regularizado, ele tem todo esse procedimento, porque ele é uma empresa. E sendo assim, ele tem tributos a ser pago, tem que ter alvará de funcionamento, tem que sofrer fiscalização, principalmente nessa questão. Nós sabemos que, infelizmente, não é assim uma fiscalização tão árdua e como deveria ser, mas ela acontece, né? Fora a questão de alvará de funcionamento, que isso é importante, porque ele tem que ter todos os requisitos, né, das portarias do CMRV também, que regulariza isso, de como deve ser esse canil. Então tem todo um padrão a ser seguido. Então esse é um canil regularizado. E quando eu vou lá no pet shop e vejo o cachorrinho lá para vender, como que eu sei que aquele cachorro é de um canil regularizado? Eu tenho que pedir algum documento? Como que funciona na prática? Então, na verdade, assim, esses animais, primeiro que nós temos leis, né, principalmente no estado de São Paulo, que regulariza isso. Animais não podem ser vendidos dessa forma, né? Então, isso principalmente na cidade de São Paulo. Então, tem todo um procedimento. Fora que esses animais têm que estar castrado, vacinado, microchipado. Se não for no momento da compra, ele tem que ser supervisionado por este canil para ter todo esse, vamos dizer, esse trâmite, né? Bom, enfim. Normalmente eles oferecem a certidão de nascimento, né, do animalzinho, aonde vem, o nome do canil, aonde está ali toda os seus descendentes, É o que eles chamam de pedigree. Isso, o pedigree, exato. Eu não gosto muito de falar do nome do pedigree. Não, mas é que as pessoas conhecem como pedigree. Exatamente, eu falo certidão de nascimento. E o pedigree eu acho um papel tão frio, né? Na verdade, exatamente. Então ele tá ali todo o seu histórico. Mas, como eu falei, nem sempre esse canil, ele é regularizado, né? Ele tem condições benéficas para você comprar aquele animalzinho, que aquele animalzinho é sadio. Eu coloco que um canil regularizado, na verdade, para mim, é aquele canil que realmente trata com dignidade os animais. Você possa ir conhecer a matriz, você possa conhecer o pai, né, um macho, que você sabe onde eles vivem, né? Você tem um estado só de dele estar ali exposto ali já não é. Acho que um canil legal não ia deixar isso acontecer, né? Não Você deixaria. quer comprar um cachorro, você vem na minha casa, no Exatamente. meu canil e vem escolher.
escolher, né? Isso, exatamente. A partir do momento que ele deixa lá numa jaulinha. Isso, ele vende, ele terceiriza a venda para um outro, né? Já é uma coisa não muito positiva. Então a gente vê que canis extremamente renomados, canis que são responsáveis, canis, eles acabam, ele dá essa abertura. Então você acompanha a aprendiz, você sabe, acompanha, você vai saber, olha, essa, né, essa matriz. Então você vê, tem um berçário, tem a maternidade. Então você vê que é totalmente diferente. Não é uma fábrica de filhotes. Na verdade, é o que? Eles realmente querem propagar o amor à raça. Sim. Então, muitas vezes, aquele que foi criado numa casa sem ser, né, vamos dizer, regularizado, também tem esse amor à raça. Não está vendo dinheiro, mas quer que a raça não se extingue. Porque se a gente for pensar, se a gente não tiver a compra, infelizmente, vai extinguir as raças, né? Sim. Mas assim, não sou a Ou favor, vai acabar, né? vai acabar cruzando cães sem conhecimento, né? Tem um criador exatamente. certinho, ele sabe que animal tem que cruzar com Sim, qual. não, ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que ter um veterinário Sim. responsável Porque pelo existem caminho. doenças genéticas, Sim. aí o cara separa. Exatamente. Aquele animal vai ser castrado, vai ser separado, pode ser doado, Sim. muitas vezes, ou ele pode permanecer no próprio local, porque eles gostam, É pet, eles né? amam, exatamente, eles amam a raça. Então eles vão cuidar daquele animalzinho. Então então você percebe aí, e como eu falei, às vezes aquele que cria lá na sua casa, ele também pode ter esse cuidado. Esse cuidado eu acho importantíssimo. É que eu sempre falo, mas também há canis regulamentados que não têm esse cuidado, Sim. né? Infelizmente. Pior que Infelizmente. E então o que seria o ideal é isso, um canil que você pode ir lá visitar, Isso. conhecer. O criador, ele separa os animais com algum problema genético. Sim, sim. E é bem diferente daquele que você vai olhar lá no pet shop. Ele é mais barato, Deve ser né? mais barato. Ele não é tem mais controle barato nenhum, porque né? não existe nenhum controle, né? Então você está comprando um animal doente. Muito provavelmente você está comprando um animal doente. Sim, né? É verdade. Então, E às vezes a criação caseira, igual você disse, também é uma boa opção. Sim. Não a melhor, talvez, né? não, sei. sim, Até porque a pessoa tem que ter muito conhecimento da raça, dos Exato. problemas da raça, Exatamente. temperamento do animal. Exatamente. E também tem um veterinário que acompanha aqueles animais, Tem que né? ter um veterinário Então, responsável pelo que acontece. Exatamente. E até no pós-venda. Isso, que acompanha, que possa efetivamente certificada que aquela matriz, aquele macho são animais sadios, sem nenhum problema. Então isso tudo é um custo muito alto, né? Sim, A gente caríssimo. sabe, nós que temos animais de estimação, sejam eles de raça ou não, nós sabemos o custo que é um animal. Imagine ter esse por uma questão de venda, é um custo. Porque alimentação tem que ser a melhor, vitamina, você tem que obedecer, sabe, as regras do cio, né? Tanto o cio tem que já separar aquela matriz. Nunca, jamais, a gente vê um número de animais em canis, né, irresponsáveis, que cruzam mãe com filho, pai com filha, irmãos e os problemas congênitos que estão aí. Vocês como veterinários podem certificar, né? Muitos. Uhum. E aí, a gente tem um caso, assim, que super repercutiu aí na mídia. Eu queria que você falasse aí pro pessoal que está assistindo, aquele canil de Americanópolis, que bombou nas redes sociais e a Lu participou aí do resgate e vai contar pra gente, assim, os horrores da fábrica de filhote. Os horrores desses cãezinhos que a gente vê aí nos pets em gaiolinha, ou na rua, né? O povo abre lá a portinha do carro e põe em praça. Então a gente queria escutar um pouquinho, a gente vai passando as imagens aí
dessa coisa horrível que foi o... Realmente. E tem vários aí espalhados, vamos tomar cuidado. Quantos, né, que a gente já viu. Nesse caso em especial, nós recebemos um pedido de ajuda de uma pessoa que veio, alguns animais pararam na mão dela, né, em estado deplorável, pedindo ajuda porque ela não tinha recursos financeiros para ajudar aqueles cães. Problemas seríssimos oftalmológicos, problemas do coração, problema de pele, a sarna negra, né, como vocês chamam, que, ou seja, é congênito, vai passando de ninhada para ninhada, enfim, problemas seríssimos. E esses animais pararam conosco. E então foi quando a gente tomou conhecimento. Então começou assim, olha, me ajuda, que eu tô com uns animaizinhos doentes. Não era nem, olha, tem um cara criando. Então, na verdade, foi também junto com isso, ela falou, gente, chega, há mais de 10 anos eu acompanho isso, eu não aguento mais. E agora eu estou numa situação financeira precária, não tenho como ajudar esses animais e a gente precisa acabar com isso. 10 anos ela tentando fazer com que ele não mais fizesse as coisas horrorosas, né, da quais vocês estão acompanhando no vídeo, e viram as fotos, enfim. E aí foi que nós começamos, que chegou até a mim, pedido, né, uma amiga me pediu, falou, Lu, a gente precisa fazer alguma coisa. Falei, bom, pra gente fazer alguma coisa, a gente precisa ter o laudo desses animais, né? Se conseguir fotos do local. Fotos, a gente não conseguiu as fotos do local, mas nós conseguimos o laudo desses animais e a pessoa se prontificou a ser a testemunha, se necessário fosse. E foi a partir daí, então, com essas provas em mãos, que eu pude dar o primeiro passo, que é procurar a autoridade policial para poder, então, demonstrar o crime, né, que estava acontecendo. E como te receberam essa autoridade policial? Porque eu tenho a impressão que no começo é tipo, meu, tanta coisa pra eu fazer, você reclamou do cachorro. Olha, eu vou dizer que a sorte foi que era uma autoridade, né, um delegado voltado para a causa. Né? Então isso foi um grande facilitador, porque na grande maioria das vezes não é assim tão receptivo, né? Obviamente que ele foi apurar os fatos antes, né? E através disso ele estava fazendo uma diligência próxima ao local e ele então aproveitou, falou, vou até lá, né? Vou apurar se efetivamente. E chegando lá, os vizinhos meio que falaram, olha, tem uma situação assim, e isso então já foi um bom argumento além do que nós já tínhamos. Tinha mais testemunhas, né? Exatamente. E aí foi o passo, foi quando, né, o delegado, junto com o seu investigador, com a autorização, né, do criador, adentrou a casa e começou a perceber a situação. E aí os cães, ouvindo pessoas diferentes, começaram a latir. Porque eles só falaram que já tinha para meia dúzia. Só os bonitinhos. Não, que já não era tão já bonitinho. Não era. Como ele sempre falou, que ele tratava como filhos, né? E aí, quando eles então falaram, não, mas a gente tá ouvindo mais cães. E foi que eles foram subindo. E eles foram filmando, né? Foram filmando, exatamente. Nesse momento, eles filmando. Exatamente. Nesse momento, quem estava filmando era o investigador junto com o delegado. Na verdade, era o investigador. Exatamente, já para comprovar naquele momento, não tinha mais o que fazer. Era flagrante, né? Flagrante mesmo. E nisso ele entrou em contato conosco. Meu Deus, foi um alvoroço por Deus para achar caixas. Quando nós achávamos que eram X cães, era o dobro daquilo. Nós achamos que era 50. Era o dobro. Eram mais de 100 cães. Foi uma loucura. E o mais importante, que foi o laudo da nossa veterinária, que é perita. Ela fez o curso de perita. Naquele momento ela não estava designada por um judiciário, mas ela tem o peso de uma perita. E o laudo dela foi fantástico, fundamental para aquele momento ímpar, inicial para o resgate.
E diante disso, nós estamos pegando os animais, colocando em caixas e já levando esses animais para a clínica para fazer exames individuais, porque o delegado precisa disso. Mas o laudo inicial da perita foi o pontapé inicial, com as fotos e mais toda a sua bagagem, né, técnica, com a linguagem como profissional, né, como veterinária, e a linguagem judiciária também. Então foi fantástico isso. E é óbvio, a gente não consegue fazer mais de 100 animais no mesmo dia, todos os exames, tudo pertinente para poder realmente constatar a situação. Fora o local, o mais importante de tudo, porque nem sempre o animalzinho tá gordinho, né? Ele tá bem. Não, o caso deles, muitos não estavam magros, mas problemas seríssimos de pele, de ouvido, de olho, oftalmológico, problemas assim, você vai ver a foto dessa, infelizmente, de mama, tudo, uterina, foi um caos. Infecção, exatamente, a piometra, né, que vocês chamam, infecção intrauterina. E fomos descobrindo esses exames que a grande maioria dessas cachorrinhas, principalmente das fêmeas, todas com anemia, óbvio, né, todas com anemia, a grande maioria perderam os dentes. A cachorrinha de 2 anos, sem dente, teve que arrancar tártaro dominado. Então isso mostra que vem de uma matriz doente, que já, sabe, sem nutrientes, sem nenhum cuidado, enfim. Então, esses exames foram, nesses exames a gente foi vendo que os partos ele mesmo fazia, usava linha de pesca. Porque no ultrassom aparecia que tinha ali vamos dizer, uma situação de já uma cesárea, né, já realizada, mas quando a infecção, né, uma infecção, e quando abriu... Mas ele mesmo fazia cesárea? Ele mesmo fazia cesárea. Você não devia nem dar anestesia aos coitados. Com certeza não dava. Que horror! Você vai vendo as fotos do local onde ficava o seu, vamos dizer, centro cirúrgico. Pelo amor, se chama aqui do centro cirúrgico. Que horror! Um horror! Então, a cachorra estava com uma infecção por uma linha de pesca que estava costurada. E isso foi começando a infeccionar fora a questão do útero totalmente já desgastado por conta, né, das incessantes prenhez. Enfim, era uma situação caótica. Desses animais, muitos vieram ao óbito. Nós não conseguimos salvar todos, infelizmente. Alguns com câncer já tomado, com glaucoma em último grau, cardiopatia. Cachorra, fêmea de 9 anos, ainda procriando, cardiopata. Eu falei, hipertensa, me perdoe, esquecida, hipertensa, cardiopata, 9 anos, ainda procriando. Eu vi, não é minha área, mas eu acabei lendo um pouco mais, eu sei que até 7, 8 anos elas podem procriar, mas em estado de saúde... Sim, né? Tá bem. Já tá no risco, mas tem que estar bem. Sim, mas imagina, hipertensa cardiopata, mas porque ela tinha um padrão da raça fantástico, para continuar tendo, então, ali. Então, você vê que é uma fábrica de dinheiro. Então, esse indivíduo, ele tinha, efetivamente, ele tinha o pedigree, a certidão de nascimento, né, dos animais, mas ele era totalmente irregular. Ele não tinha alvará de funcionamento, não tinha, então com isso, ele não tinha ele já vou chamar minha veterinária. Uma veterinária que, no momento da audiência, desconhecia que ele tinha esse monte de animais, porque ele levava 30 para ela nunca foi no local. Então, para você ver, não tinha, o criador não tinha uma veterinária. Não tinha. Ele tinha um veterinário que ele ia lá, não um veterinário que cuidasse do canil. Exatamente. É uma coitada que ela atendia o que ele levava, né? Então,
Mas ela tinha conhecimento, infelizmente, da situação, né? Enfim. Não foi atrás também. Mas exato. Então, não vou levar adiante a questão. Deixa pra lá. E aí, então, vocês retiraram todos esses animais. Sim. E vai pra onde? Esse monte de... Primeiro, mais eles foram determinados por uma fiel depositária, uma responsável. No decorrer do processo, nós tivemos aí alguma pessoa que dividiu alguns animais, 15 animais foram para essa pessoa e ela se tornou fiel depositária desses animais. Mas, normalmente, a autoridade policial já determina o responsável. O ideal é isso. O ideal, mas nem sempre o ideal ocorre. O ideal é que ele determina o fiel depositário. O fiel depositário, ele é total responsável por cada um desses cães. Ele não pode doar nenhum cão enquanto o processo existe. Eu imagino que na hora que estourou, pegamos os cachorros, todo mundo queria adotar, né? Deve ter bombado assim, eu quero. Muito. Que raças que tinham? Maltese e York. Nossa, nós tínhamos uma Lhasa, né? né? E um Schnauzer, mas muito velhinhos. A Schnauzer, ela veio a óbito, são aquelas que teve problemas nos 2 olhos, é bem complexo. E o Schnauzer estava com câncer tomado. Ele estava em média de 15, 14 anos, cada um, né? E o restante Maltese e York. Então, esses animais, eles foram para o abrigo, né? Para que eles pudessem, foram todos pousados, porque vocês viram, só embolado. Era um bolo de pelos, né? Tiveram que ser cuidados. Depois dessa, vamos dizer, esse primeiro atendimento, nós tivemos que retornar, porque os problemas vão aparecendo. Tem que medicar aparecendo, aí você tem que medicar, você tem que separar, você vai ter que ver o que tem isso, o que tem problema, o que tem 1000 situações. Fora que tem aqueles que ficam girando, problemas comportamentais, né? 99% deles. Então. Além do problema comportamental, de girar, de balançar a cabeça, coprofagia, né, que é comer as próprias fezes, a grande maioria tem esse problema. A grande maioria. Então, isso nós também tivemos que procurar um profissional para poder, então, laudar, sabe, examinar os animais que apresentavam problemas mais gritantes, principalmente, para poder, então, ele fazer o laudo e, com isso, o que devemos fazer. Esses cães não são cães de ficar em abrigo, em canis. Eles são cães extremamente sensíveis. Então, foi um momento muito difícil. A verba disso tudo foi uma vaquinha, né? Mas a vaquinha, eu quero que todos pensem o seguinte: a vaquinha você recebe depois de 45 dias. Mas até lá tem que desembolsar. Até lá você tem, esses animais comem, bebem, tem remédios, tem exames, tem. Então, se não são os veterinários parceiros, né? No caso a doutora Andréia, que foi uma grande parceira, e entre outros profissionais que confiam, acreditam no trabalho, a gente não consegue. Então, assim, as pessoas são imprescindíveis para esse momento, porque nós não temos a verba. Exatamente, nós não temos o dinheiro. Primeiro que nós estávamos esperando X cães, era o dobro. Então, você põe tudo isso em dobro, né? Ração em dobro, remédio em dobro, vacina em dobro, atendimento veterinário em dobro, exames em dobro, tudo. Então, realmente foi assim, uma loucura. Mas uma loucura que você sofre nesse percurso muito, porque você vê animais que você acaba não conseguindo salvar. Então, você vê animais tristes ainda, com sequelas. E essa é a parte mais que nos toca mais, entende? Abala a gente, né? Total. A gente sofre muito. Total. Esse daqui, né, tem um medo de pessoas. Ele é desse resgate. Ele é do resgate.
O Ozzy, ele tem medo de homens, mas ele tem medo de pessoas. Em geral, ele treme quando ele sai de casa. Então, assim, tudo isso por medo. Então, as pessoas que se prontificaram a dar lar temporário para esses animais, porque teriam que dar um atendimento direcionado para cada individualidade, para cada problema, nós tivemos o termo de lar temporário, né? E esse termo eu explicava, olha, esse animal está emprestado. Se lá na frente o juiz determinar que esses animais voltem para o criador, óbvio que nós vamos recorrer até a última instância, que infelizmente nós estamos falando de juizado especial. É o pequenas causas. Então, a pena é ridícula, ninguém vai preso, que eu vejo divulgarem aí. Ai, agora quem comete maus tratos vai preso. Não vai preso, gente. Penas menor de 4 anos não é preso, a pena é convertida em prestação de serviço à comunidade. Pode ser cumulada com multa, que foi, graças a Deus, a sentença há 2 semanas atrás, deste caso, né, em especial, em que ele foi condenado, porém a pena foi convertida em prestação de serviço à comunidade e uma multa, que ele pode recorrer ainda. Então, nós temos uma sentença, uma condenação, mas ainda no prazo de recurso para ele. Nós estudamos, fora que a juíza, ela realmente estava, assim, essa participou da audiência, ela fez uma sentença brilhante. Eu acho que ela foi anotando ponto por ponto no dia da audiência, porque ela anotou cada detalhe importante que ocorreu conforme foi as audiências a cada daquelas pessoas que foram testemunhas intimadas a falarem, detalhes importantíssimos que foram fundamentais para a condenação dele. E ela já determinou os animais para fiel depositário. Então, esses animais foram já transferidos, eles não estão mais na posse do criador. Eles foram transferidos para fiel depositário. Então, aquelas pessoas que, porventura, deram o lar temporário, que tomaram conhecimento, sabendo de todos os riscos, sabendo de todas as responsabilidades que tinham, cuidar daquilo que não é seu, cuidar, zelar ao dobro daquilo que não é seu, essas pessoas muito provavelmente serão os adotantes desses animais. Isso já tem quanto tempo que tá rolando? 1 ano e meio. Nossa. Aliás, minto, 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Que vocês não voltem, né? Não voltem. Não, eu tenho monstro. certeza que isso, né, vamos contar. Então, ele tinha pedigree. Então, ele tinha uma associação no Clube dos Criadores, mas ele não era regulamentado. Ele não tinha nenhum registro. Então, ter um pedigree não quer dizer nada. Exato. Se tiver que comprar, a gente compra. Mas se tiver que comprar, Sim. vá ao canil. Vá conhecer o canil, né? Sim, vai ver. Todos, cada cantinho do canil, não só aquilo que te mostram. Quero conhecer tudo, aquela portinha, aquela, né? Exato. E saber do estado de saúde daquela mãezinha, né? No caso da matriz, do macho. E converse, tente conversar com pessoas que já compraram, exato, né? pra saber se tem assistência. Porque assim, normalmente... Depois de 15 dias o cachorro não teve uma sinomose, uma pelo parva, amor de Deus, né? Aquele animal que sai do canil com sino com parvo, esquece. O Tem que canil conversar com outras pessoas, né? não é bom. E a gente vê isso. Várias feirinhas que a gente já conhece em São Paulo, que a gente conhece em algumas cidades do interior, em Rio das Artes, em Biúna, entre outras, aquele extremo Zona Leste, naquela do Pêssego, pelo amor de Deus. Em São Paulo, você disse que já é proibido isso. É proibido o comércio de animais. E se eu passar e ver o cara vendendo, se eu chamar a polícia, a polícia tem que ser legal, né? Esse e não te debochar, é o né? ideal. Esse é o ideal, entendeu? Mas a gente sabe que
infelizmente, não tem o contingente necessário, o suficiente para atender a demanda. Mas eu posso, sei lá, tirar foto, pode pegar testemunha e denúncia, fazer um BO. pode fazer um BO. E só fazer o BO já resolve ou tem que dar alguma continuidade? Você tem que dar continuidade, você tem que pedir que dê continuidade àquele boletim de ocorrência, né? Então você tem um prazo de 6 meses para isso. Então o ideal é, naquele momento que você fez o boletim de ocorrência, você já pede que dê andamento àquilo para ele se tornar um inquérito policial. Porque o inquérito policial é onde vai ocorrer as apurações. O BO é uma notícia crime. Você está avisando a autoridade policial que está um crime. Ponto. Agora, o inquérito não. O inquérito é a apuração desse crime. Agora, há alguns crimes que a ação ela independe da vontade daquele que está fazendo o boletim de ocorrência. Há outros que precisa da vontade. E nesse caso, tem que ter a vontade. Ou seja, você tem que pedir para que esse BO tome seguimento. Para poder virar um inquérito. O inquérito será encaminhado para o judiciário. Quem recebe toda essa, vamos dizer, esse conteúdo é o Ministério Público, né? Ou seja, passa pelo juiz e é encaminhado ao Ministério Público, que vai oferecer a denúncia ou não. Para que ele tenha a oferecer a denúncia, você tem que ter, por isso que eu falo, tem que ter provas, você tem que ter tudo, você tem que oferecer tudo para... Tem que terminar tudo pronto. Isso, você tem que oferecer tudo para a autoridade policial. Entendeu? Então não adianta eu ligar lá e fazer a denúncia anônima que não vai dar em nada. Não dá em nada, pelo contrário. Eu acho que piora a situação. Porque se uma pessoa que está cometendo maus tratos não tem um bom caráter. Não tem bom caráter. Aí ela vem alguém encher o saco dela, entre aspas, o que ela vai fazer? Ela vai descontar normal. Então, gente, denúncia anônima, pra mim, é o meu ponto de vista. Não vale de nada. Pelo contrário, piora a situação. Piora. Todos os casos que já piorou. E a gente sabe que, infelizmente, nem sempre a gente tem uma receptividade, né? Na delegacia. É complicado. Mas, nesse caso, quem é o responsável, né? Se chegou, passou do inquérito, vai para o judiciário, é o promotor. Mas o promotor, para ele poder fazer o trabalho dele, tem que ter um advogado da causa que possa dar a esse promotor tudo e alimentar ele não tem tempo de sair. Ele não tem tempo, ele não vai, ele tem que pedir para a polícia não dá conta, né? Eles têm, nós temos aí, né, a meio ambiente, mas não tem, é muito crime para pouca gente. Então eles não vão ter contingente para poder atender essas apurações. Então você, maior interessado, supre o promotor. Neste caso, nós alimentamos o promotor, dando a ele tudo, todos os laudos, tudo. Então tudo que eu fui levando, tudo que acontecia, eu tenho que falar. Morreu um animal? Levo, comunico o promotor. Ele tem que saber o que está acontecendo, de tudo. Poderia castrar os animais com um fiel depositário? Não pode castrar os animais. Mas eu orientei a fiel depositária. Falei, olha, nós temos problemas seríssimos de infecção, de tudo. Né? Então, tem que castrar. Vamos assumir a responsabilidade. Sim, mas é caso de vida do animal, né? Ou você castra ele morre. Vamos assumir e assim, assumir a castração e laudar, mostrar dos riscos que estavam aqui, né? A vida daqueles animaizinhos, principalmente as fêmeas. Mas muitos machos com alteração na próstata. Muitos. Também, ficar cruzando direto para eles também faz mal. Também. Não só para as fêmeas. Sim. As fêmeas sofrem muito mais, mas eles também têm sequelas, né? Enfim. Então, assim, tudo isso tem que ser muito, acompanhado de perto. A gente vê muitos casos
de resgates, em que as pessoas depois que resgatou já vai distribuindo os animais. Não é assim que funciona. Não é assim que Se não funciona. fizer a coisa certa, perde também a credibilidade, você Sim, acaba sim, não sim. conseguindo nada. Aí né? o que acontece? Você não pode doar aquilo que não é seu. Você não pode. Então a gente vê alguns casos aqui estouraram na mídia, né? E a justiça pede para você devolver. E aí onde você vai? Cadê? Aí você vai responder o processo até mesmo daquela pessoa que você doou, porque ele vai se sentir totalmente Então, você me deu enganado. dia, né? Exatamente. E assim, gente, nós nos apegamos. Então você causa um dano irreparável ao animal e à pessoa, né? Agora, se você explica, você também está causando dano, mas ela está ciente de que isso pode acontecer. Ela não deseja, mas pode acontecer. E até para não perder o contato, né? Você tem que estar acompanhando. Sim, saber como que Se tá. amanhã o cara fala tem que devolver, você tem que Pelo amor buscar de cada Deus. um na sua Exatamente, eu vou ter que buscar. Então aquelas pessoas falavam, ah, eu não te devolvo. Então eu falei, infelizmente eu não vou poder te dar. Porque eu me sinto insegura se me acontece alguma coisa, depois de tudo que eu recorri, depois de tudo que eu fiz, e ainda assim tem a determinação de devolver, se você não vai me devolver, eu vou ficar numa saia justa. Eu respondo Um por problema eu grande, não, né? fiel depositário responde por essa situação, né? Enfim, então tudo isso tem que ter muito cuidado. Então, cuidado de comprar, adote, não compre. O cuidado de conhecer. Em São Paulo é exigido, existe uma lei municipal em que regulamenta que os animais não podem ficar expostos. Os animais que forem comprados têm que estar vacinado, microchipado e castrado. Se não for no momento, mas tem o acompanhamento do canil, no momento oportuno tem que acontecer a castração, principalmente a castração, né? Então, assim, isso é importante. Você saber da onde está vindo o seu animalzinho, conhecer a procedência dele. Mas olha, eu acho que trouxe uma coisa meio positiva isso que aconteceu com os coitadinhos. Para eles foram ótimos, porque eles saíram desse sofrimento deles. Mas algumas grandes lojas que vendiam animais em grande quantidade, hoje estão com animais para adoção. Exatamente. Que descobriu que aquele canil da qual eles trabalhavam regularizado, Não era. Era péssimo. Era, meu Deus do céu, em uma situação. Então, estão tomando um rumo diferente, Sim. né? Eu acho que foi um passo enorme. Hoje você vai lá e tem animais para doar. Então, Parece Estados Unidos. nós estamos chegando. Um dia a gente chega lá. Principalmente na questão dos resgates. Nós vamos chegar lá. Das punições severas em que, né, lá nos Estados Unidos. E que o processo é rápido. Praticamente é conduzido na hora. E vai preso. Lá vai preso, né? Então lá vai preso pela, vamos dizer assim, o tamanho da situação, né? Do dano causado ao animal, fora que ele tem que ressarcir todos os custos, Olha, que a polícia teve, né, o Estado teve em relação àquele animal. então, mas pra gente ter isso aqui, tem que denunciar mais e tem que ir atrás mais, igual a Lu De fez. novas leis. E porque vai forçar a ter uma nova lei, uma nova punição. Exatamente. Porque as pessoas ficam com medo, Não né? vamos acreditar tudo que nós vimos na internet. Não vamos acreditar, agora é preso. Não é preso. Leiam, eu sei que ninguém é obrigado a ter conhecimento jurídico, mas o mínimo necessário a gente tem que buscar atrás. A gente não pode receber uma informação e deixar que aquela informação é correta. Vamos fuçar. Existem 1000 situações de você saber se é fake news, se é isso, se é aquilo. Leia. Não, olha aqui, mas 4 anos, então vamos dar uma olhadinha se realmente é reclusão, detenção, o que é a diferença de um e de outro, entendeu? E o que acontece. Eu sei que é um pouquinho, a gente vai ler um pouquinho mais, mas sempre tem um advogado na família. Sempre. Que família que não tem um advogado, né? Faça sua consulta jurídica, entendeu? Pra saber
a verdade e não sair acreditando, porque espalhando isso, né? porque eles querem que a gente acredite pra gente não cobrar dos nossos políticos, dos nossos deputados, leis severas, leis que efetivamente venham a proteger. Agora nós temos animal, não é coisa, né? Então que o animal vai ter todo, vamos dizer, toda a diretriz de seres, né, humanos. Muito bem, mas é só cachorro e gato. Então continua lá o hamster, coitado da Né? gaiola. Então, vamos pensar dos outros animais também, né? Mas é que pensar nos outros, Na Páscoa, né? É. Aquele coelhado, todo mundo vendendo coelho. coitado, Exatamente. Aí depois de 2, 3 meses, aí tem um Tudo bichinho, abandonado, maus tratos, todos danados. Tem, vive em uma gaiola, Exatamente, Jesus. exatamente. Porquinho da Índia. Vamos pensar, isso. Animal não é brinquedo. Animal não é brinquedo. Animal não é, ai, meu filho quer. Não, seu filho não quer, porque é sua responsabilidade. Seu filho não tem, você pode direcionar. É importantíssima a criação de uma criança, um animal, muito, com responsabilidade. Ele aprender a respeitar o animal como um ser vivo que sente, né? E não como o brinquedo que ele puxa aqui pela pá, que ele chapala, que ele joga na água, que a gente vê cada coisa que, meu Deus. É um ser senciente, ele é um ser que sente tudo que nós sentimos, ele sente. Ele sente fome, frio, sede, dor, ansiedade, medo, sabe? Ele tem tudo, depressão. Ele tem todo o processo que o ser humano tem. De uma forma diferenciada, mas o sentimento é o mesmo. Ele tem. Então nós temos que mostrar que esse não é brinquedo. Nós temos que fazer que os nossos filhos, desde pequeno, aprendam a respeitar. A criança que convive com o animal de forma sadia, consciente, com pais conscientes, ela vai ter uma interação entre pessoas de uma forma muito melhor. Ela vai saber a responsabilidade, né? Exatamente. Você pode ensinar ele a cuidar, a pôr a água, a comida, a passear. Tudo de acordo com a sua idade. Né? Exato. Exatamente. Ele já vai ter uma responsabilidade com ele. Sim. Mas sabendo que o cuidado maior é seu. Veterinário, comprar ração, saber se o animalzinho está doente ou não. Isso muitas crianças não vão perceber. Só quando cresce, olhe lá, né? Mas assim, é muito importante, é muito importante. Não dá de presente, a gente Natal esquece de dar o cachorro de presente. Dá sim, dá de presente um coelhinho de chocolate. Isso. Né? Faz Cachorro de pelúcia. E não dê chocolate pro seu bichinho. Porque pra ele ser um presente é uma coisa. Dá em outra época, assim, né? Dá. Vamos adotar um irmãozinho de pelo. Isso, né, filha? Eu não sou presente porque eu não sou uma coisa. Não, eu sou uma coisa gostosa. Isso eu sou, né? Então, mas eu acho que isso é o ponto fundamental e mais importante de você adquirir um animal. Né? Seja ele comprado, seja adotado, compre e adote também, ou adota, é melhor ainda, adota, né? Sempre de dois, né? Sempre bom de 2 animaizinhos, a gente sabe o custo alto que é, sim, sabemos, mas isso faz... ter 2 filhos também, aí você... você vai pesar, né? Então, assim, o importante é você ter um animal sabendo de todo o seu... de tudo que ele necessita. Não é só as coisas materiais, mas principalmente da atenção, do carinho. Tem que ter um tempo pra ele. E se você compra um animal de formas não muito consciente, você vai ter um animal doente. Isso é fato. E vai gastar muito mais. Muito, mas muito. Você pagou 3 mil no cachorro, vai gastar 10. Muito mais, porque tem animais que a vida inteira vai ter zoado. Se não for de criador sério, gente, a gente tá falando de criação que não é séria. Exato, tá? Exatamente. Saber quem é o pai, quem é a mãe, você ter acesso ao... Quem faz porque gosta e não porque quer ganhar dinheiro. Exatamente. Né? Porque é um animal. Exato. Eu adoro, eu acho meu cachorro lindo, eu quero ter o filho dele. Isso. Né? Exato. Mas não assim, eu vou ter ele porque ele vai me dar 10 filhos, cada um vai custar 3 mil reais e eu vou ficar rico. Isso.
A indústria, essa que é a pior parte. Escravizá-los, essa é a pior parte. Então, esse eu acho que o criador responsável, ele não vai prezar isso. Óbvio que ele tem um custo, ele vai ter que ter um reembolso disso. Não vai sair barato o animal, sim, mas vai sair mais barato do que aquele que você pegar na lojinha, exatamente, que vai vir... Primeiro, você vai comprar pro seu filho, o cachorro tá lá na lojinha, que é uma gracinha. Depois de 2, 3 dias na tua casa, começa diarreia, vômito. isso. E aí, você, além do gasto, vai ter todo o sofrimento das crianças, o seu mesmo, de ver aquele animal definhando e provavelmente chegando à morte. E ninguém vai te ressarcir disso. Porque ele ficou doente na sua casa, porque aquele estava ótimo. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? É o sofrimento de todos, né? E fora que você, por um período, não vai poder ter outro animal na casa. Não porque vai. E você está sustentando o cara que está fazendo isso. Exatamente. Sabe? Igual você comprar um CD pirata, sustentando os traficantes. Aqui você tá, é o tráfico de animais, do mesmo jeito. Exatamente. Você está sustentando essa indústria, de alguma forma. Exatamente, mas está sustentando mesmo. Então vamos ter mais consciência na hora de adquirir um animal. Seja adotado, seja comprado. Consciência. Isso é o mais importante, né? Para que eles possam realmente ter um lar. Eu acho que isso é o mais importante, né? Sim. Que eles possam ter uma família, fazer parte de uma família. Sim. Né? Na verdade, sim, que a gente que trabalha aqui com proteção, quando a gente vai doar um animal, a gente não está preocupado se o seu filho vai ficar feliz, tá? Vou ser bem sincera, a gente está preocupado se ele vai ficar feliz. Exatamente. Se a sua casa é boa para ele. A gente não está preocupado com você. Está preocupado com quem já sofreu todo tipo de violência. Nem sempre eu falo é uma mansão. Não é isso que a gente procura. Mansão. A gente procura uma casa, um lar. Uma casa todos têm. Um lar nem sempre. Exato. Então, tem muito rico aí que não consegue dar amor pro animal. E tem muita gente que não tem tanta condição que se desdobra para dar tudo pro animal. Exatamente. E é para isso que a gente vai dar, não é pro cara do casão, não. Exatamente, exatamente. Porque a gente sente a energia da pessoa, né? Sim. Então, vai passando o tempo, quando vai fazendo entrevista, a gente vai sentindo. Vai sacando várias... São uma coisa tão engraçada que às vezes o marido fala, como você percebeu esse tipo de coisa? É uma coisa, uma sensibilidade. Você vai conversando com as pessoas como assim, uma coisa muito natural, é uma entrevista muito natural. Você vai conversando com a família, daí você vai vendo as pegadinhas. Você vai... O cara vai dando uns deslizezinhos. Porque a mentira não consegue ser sustentada, né? Então a gente sente aquela energia da casa. Podemos ser, de certa forma, errar. Tá, eu acho que isso acontece, sim, mas é muito difícil. É muito difícil. E as pessoas é muito difícil entender o não também, né? Sim. Bom, tem gente que não quer nem responder o questionário, né? Exato. E posso conhecer a sua casa? Nossa, vai ter que vir na minha casa? Tenho. E vou visitar. Vou visitar. Depois. Porque eu deixo muito claro isso. Nós podemos visitar durante um período. Tá lá, tá no termo de adoção, está no termo de lar temporário, no termo de adoção, está lá. Quem não deve não teve, né? Exatamente. Pode vir. Exato. Então, assim, a gente acaba tendo esse cuidado, né? Principalmente porque eles já sofreram, já passaram por um processo bastante danoso na vidinha deles. Então, a gente quer o melhor, sem dúvida. Né? E, às vezes, o cachorro que você quer não é o perfil. Sim. Então, isso é muito importante. O pessoal tem aquele sonho de, eu quero ter um Jack Russell pra minha avó. Meu Deus, danou-se, né? As pernas da avó. Vai. Não, você é uma pessoa extremamente sedentária, né? E você quer um Golden. Pois é. Meu Deus, ele vai destruir sua casa e você vai estar doando que o cachorro é o... Antes de um ano você já tá dando, né? Você fala, é um Taz que eu comprei. Ele não é um Taz.
Um animal bebê, ele vai roer a grande maioria, vai roer a sua casa, vai comer seu chinelo, o que você deixar pela frente, ele vai fazer. É fácil, esteja preparado. Se ele não fizer, se surpreenda. Se surpreenda, né? Se não fizer, é uma surpresa. Isso é uma das vantagens de se adotar um adulto, né? Exato. Mas a gente vai falar de adoção em outro, porque senão a gente vai fazer mais um programa. É verdade. Mas eu acho que isso é a melhor parte, né? Da gente ter a responsabilidade, efetivamente, de como fazer a denúncia. Existem muitos links no Google que mostra lá muito criteriosamente como fazer a denúncia, mas principal, você tem que ter provas e testemunha. Essa não pode vai faltar. Documentando, não sai já gritando com a pessoa, exatamente. Né? Vai comendo pelas beiradas, documentando. Isso. Pra quando a pessoa... Se você for pra cima da pessoa, sim, pegar ela de surpresa. Exatamente. Né? Se você chegar lá na porta do cara e começar a gritar, esquece, você não vai pegar mais. Não, já era. Já é 200 vezes mais esperto, né? Exatamente. Então, e outra coisa, nós não conseguimos, uma vez que um criador, uma pessoa como essa que criava animais, ele é condenado, não temos como saber se ele vai fazer de novo. Não dá. Né? Tem que estar sempre de olho. De olho. E se de novo, prende tudo de novo. Vamos fazer tudo de novo. E assim seguir adiante. Até ele perder bastante dinheiro e parar com isso e a vergonha de trabalhar. Exatamente, porque perder muito dinheiro. Vai ter que pagar advogado, vai ter que correr atrás, né? No caso, tem justiça gratuita, essas coisas, mas assim, é difícil, porque uma vez que ele é criador, ele tem um certo... volume, né? Porque se ele não tem, ele não pode criar. Exatamente. Então, exatamente. Cadê a ração? Cadê a vacina? Cadê isso? Então, como assim se eu não tenho dinheiro? Né? Então, ele não pode fazer isso. Ele vai ter que gastar. Né? Mas é isso aí. Agradeço aí a Lu. Podia conversar aqui mais umas 3 horinhas. Tranquilo. Né, Ozzy? Agradeço ao Ozzy, que se comportou muito bem. Muito. Saiu de um canil show de horror e hoje tá aí, ó, todo fofinho, bonitinho. Tem os problemas dele. Tem. Mas ele já teve muito mais problema na vida dele. Com certeza. Pelo menos ele tá livre de toda a maldade, né? Todo fofolete ganhando um monte de carinho. Exatamente. Mas tem as sequelas, né? Tem as sequelas. Né, pôde ver, ele tem as sequelas aí no comportamento e de saúde. Não? Mas enfim, mas tá aí, estamos para cuidar, né, Ozzy? Então tá bom, vamos terminando aqui. Obrigada, Lu. Eu que agradeço. Vamos gravar outros. Tchau, tchau. Ai, a gente podia falar um montão de você. Mas eu fiquei muito quietinho. Fiquei, tia, eu fiquei Comportado, viu, tia? muito comportado. Ozzy, eu não sou Ozzy.